mais uma história que eu não poderia deixar passar batido jamais. Eu falei sobre Gênesis capítulo 20, só que tem aqui uma que é no capítulo 16, que ainda fala do mesmo casal, Abraão e Sara, e é muito interessante. Aqui diz: Agar é dada por mulher a Abraão. Todos sabem que Agar é serva de Sara, certo? E o que é interessante, que eles já estavam numa idade muito avançada. Então, Sara, ela já tinha perdido todas as esperanças. Dá pra você imaginar, né? Que mulher daria outra mulher para deitar com seu marido, para ter um filho? Então, eu acredito nessa percepção aqui, todos os sonhos dela, todas as esperanças dela já tinham morrido, já tinham acabado. E aí ela deu a serva ao marido, para que por meio dela ela tivesse filhos. E aí o marido dela acatou o que ela pediu, né? E ele começou a ter Agar como sua concubina ou amante. Bom, vocês entenderam. E o que é mais interessante é que passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. Imagina só a frustração, a humilhação. Porque hoje, para as mulheres, ter muitos filhos é vergonhoso. Quando a gente tem um filho que vai no outro ano ou depois na maternidade, a gente meio que fica com vergonha dos médicos, né? Nossa, mas você já tem 2 filhos, entendeu? Até o ano que vem. Nossa, hoje para uma mulher ouvir até o ano que vem é humilhante, né? Só que é interessante que naquela época não era. Quanto mais filhos as mulheres tinham, mais bem tratadas elas eram, mais honrosas elas eram. E quando a mulher não tinha filhos, era uma humilhação, era uma vergonha. Era como se elas fossem mulher pela metade. Então você entende aqui o trauma e a frustração, né, de Sara nessa situação. E aí passou o tempo, então além da frustração dela não ser mãe, ela ainda tinha que ver o marido dela com outra mulher. Imagina a dor, né, que ela sentia de saber que ele estava lá com ela. E aí, quando Sara ficou esperando nesse tormento que Agar engravidou, Agar mudou, começou de serva a se tratar como superior a Sara e começou a desprezá-la e maltratá-la. Então Sara disse: Eu não aguento mais. Ela que eu te dei como mulher está me maltratando. Que julgue Deus quem está certo, se é eu ou se é você. Ela disse ao marido. E Abraão disse: Ela é tua serva, faça o que quiser. Você entendeu? O que é interessante, né? Então, o que ela fez? Ela pediu para que o marido a mandasse embora. Começou a tratar ela mal, ela fugiu, depois ela voltou, né? E o marido a despediu, a despachou, porque Deus tinha falado para Abraão que iria cuidar de Agar e a criança. Então, o marido a despachou para outro lugar. Agora, o que é interessante, imagina só, Deus ele não tinha feito a promessa? Deus não tinha mantido eles todo aquele tempo? Eles não tinham ficado ricos? As coisas não tinham prosperado? Só que para os olhos dele já estava tudo perdido. Então, o que eles fizeram? Eles meteram os pés pelas mãos. Além dela trazer outra pessoa para o casamento, ela ainda quis confrontá-lo com a situação. Foi ela que procurou, foi ela que escolheu. Porque na vida a gente tem meios de escolher as coisas. Ela poderia apenas conviver com aquilo, mas não, ela quis encontrar um meio, sabe, um jeitinho brasileiro, de realizar o sonho. Ah, se não acontece de um jeito, vai acontecer de outro. Mesmo assim, somos nós hoje. Queremos tanto algo e às vezes acabamos passando por cima de algumas coisas para que eles venham acontecer na nossa vida, só que com isso há consequências e muitas das vezes não estamos dispostos a pagar. Muitas das vezes estamos chorando e nos lamentando. Então, que essa história de Sara seja de exemplo para mim e para você. Se não aconteceu, para a gente respeitar a ordem das coisas, respeitar o tempo de cada coisa. Tem coisas que não é para acontecer agora, porque você não tem maturidade, você não está preparado espiritualmente. Então vamos respeitar o tempo das coisas
que Deus ele tem coisa grande para mim e para você. E é coisa grande. Deus está preparando. Tenha paciência.